Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 22. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 22. Nós vamos fazer a leitura à medida que fomos avançando aqui no nosso tempo. Eu queria que você se imaginasse descendo de um barranco em cima de um papelão. As crianças amam isso, não amam? É divertido, não é? Subir num papelão e descer num barranco. Mas eu quero que você enriqueça um pouco mais essa imagem. Imagine que o barranco é enorme, está muito liso, choveu de noite, muito barro, e ainda assim você quer descer. Você está buscando diversão, aquela sensação de liberdade, né? Seus pais estão dizendo para você não ir, mas você vai. Você e seus amigos vão, sobem em cima daquele pedaço de papelão e começam a deslizar naquele barranco. Mas nenhum de vocês se preocupa em descobrir o que tem lá embaixo do barranco. E vocês estão deslizando. E vocês só vão descobrir o que tem lá embaixo no barranco quando começa a chegar perto. Só que aí já não dá mais para parar. Vocês estão numa velocidade muito alta, vocês não conseguem mais parar. E aí você consegue ver o que tem lá embaixo. Adivinha o que tem lá embaixo? Um precipício. Exatamente aquilo que os seus pais queriam evitar que você encarasse. Mas você foi teimoso. E agora não dá mais para parar. Agora não é tão divertido assim, né? Estava divertido no começo, agora não. Do que é que você precisa nessa hora? Do que é que você e seus precisam nessa hora? Vocês precisam de salvação. Vocês precisam de algo no qual vocês possam se apoiar, algo firme, estável, para que impeça vocês de continuarem descendo e cair nesse precipício. Queridos, por que eu estou contando essa história que começou legal e agora já não está tão legal assim? Porque ela basicamente é uma ilustração da nossa história, da história da humanidade. Pense comigo um pouquinho aqui. Desde o princípio, os nossos antepassados, Adão e Eva, eles buscaram diversão e liberdade, mas fora daquilo que Deus estava dizendo. Deus disse onde eles encontrariam satisfação, mas eles não deram ouvidos. Então eles preferiram virar as costas para Deus e descer no barranco do pecado. E eles começaram a descer, desprezando a presença de Deus, preferindo se jogar de corpo e alma para longe de Deus. E começaram a deslizar. Começaram a cair, só que eles sabiam onde isso ia dar. Deus tinha avisado para eles de que se eles pecassem, eles morreriam. Eles sabiam do precipício, ainda assim decidiram descer. E é nesse cenário que nós nascemos. Nós somos descendentes deles. Nós não nascemos lá, em cima da montanha, em cima do barranco, onde Deus está. Nós nascemos no meio dessa descida. Nós estamos juntos, caindo com Adão e Eva. E estamos em direção ao precipício. E esse precipício, a Bíblia diz que nada mais é do que o juízo final. É o castigo que Deus
queria que evitássemos o justo castigo contra a nossa desobediência. Então, o que nós mais precisamos nessa descida é de salvação. Nós precisamos de algo ou de alguém em quem nós possamos nos agarrar para evitar a queda e para que, mesmo que patinando, a gente consiga, passo a passo, voltar lá para cima, onde está a presença de Deus. Bom, é exatamente isso que a passagem que nós vamos estudar nessa noite, é sobre isso que ela fala. Aqui nós vamos descobrir que a salvação que Deus nos oferece pode estar encontrada em 2 passos. Deus oferece salvação para nós, só que são necessários dar 2 passos. E enquanto nós vamos estudando aqui, eu quero fazer essa pergunta para você, eu quero que você pense sobre isso. Onde você está nesses passos? Você já deu esses 2 passos? Você já encontrou essa salvação? E não só seja uma avaliação para você, mas uma avaliação também para aquelas pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, que convivem com você. Elas já encontraram a salvação, elas já deram esses passos. Que passos são esses? Bom, o primeiro passo, para que alguém seja salvo por Deus, é ouvir de Jesus. Ouvir de Jesus. Vamos ler Atos capítulo 2, versículos 22 até 36. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui a leitura do texto. O primeiro passo para que alguém seja salvo por Deus é ouvir de Jesus. Você deve ter reparado que nós estamos aqui no meio de um discurso. O discurso de Pedro. Começou lá no versículo 14, nós estudamos semana passada. E por que ele fez esse discurso? 50 dias depois da morte de Jesus, a festa de Pentecostes, judeus vinham de todos os lugares do mundo para celebrar essa festa em Jerusalém. Foi o dia em que Deus escolheu enviar o seu Espírito aos discípulos de Jesus. Ele está cumprindo profecias do Antigo Testamento ao fazer isso. Então os discípulos recebem o Espírito Santo e eles começam a pregar o Evangelho, as grandezas de Deus para as pessoas ali. Só que um milagre acontece, mais um, né?
Eles estão pregando em línguas que eles não falavam antes, as línguas desses povos que vieram de fora. Então, as pessoas começam a ter dúvida do que está acontecendo. Outras começam a zombar dos discípulos. É nesse momento que Pedro se levanta, junto com os outros apóstolos, e Pedro começa a dar uma explicação do que está acontecendo. Então, primeiro Pedro diz, ninguém está bêbado aqui. E em segundo lugar ele diz, o que está acontecendo aqui é o cumprimento das profecias de Joel, em que Deus disse que quando ele derrubasse o seu espírito sobre os homens, os últimos dias teriam início. Então esse é o discurso de Pedro, até aqui. Nós vimos até o versículo 21, domingo passado. Então basicamente o que nós lemos agora é a sequência desse discurso. Pedro não terminou no versículo 21, ele continuou falando. Então o que ele explica aqui é o que foi que deu início aos últimos dias. O que foi que possibilitou o envio do Espírito Santo? E ele fala que foram 4 eventos que deram início aos últimos dias. E esses eventos estão aqui apresentados para nós nesses versículos. O primeiro evento é a vida de Jesus, versículo 22. Se você observar no versículo 22, Pedro identifica Jesus como um homem comum. Ele diz, o Nazareno, aquele que cresceu em Nazaré. Jesus era como eu e você. Teve pais, teve irmãos, teve fome. Mas ao mesmo tempo ele foi diferente, ele foi especial. Porque o texto diz que ele foi homem aprovado por Deus. E os milagres que Jesus fazia comprovavam isso. Deus estava com Jesus. A gente vai ver o que isso significa mais para frente. Esse foi o primeiro evento que deu início aos últimos dias. O segundo evento foi a morte de Jesus. Nós vemos isso no versículo 23. No 23, Pedro diz que, apesar da aprovação de Deus, Jesus morreu. Parece contraditório. E ele diz que Jesus morreu por 2 motivos, que também parecem contraditórios. Primeiro, ele diz que foi por determinação de Deus, estava dentro do plano de Deus que Jesus morresse. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que foi pela execução dos homens. Foi uma aliança entre os judeus e os romanos. Perceba aqui que a morte de Jesus não pegou Deus de surpresa. Pode ter pegado os discípulos de surpresa, Deus não pegou. Pelo contrário, a morte de Jesus foi planejada por Deus. Mas ao mesmo tempo, Pedro diz que ela foi realizada pelos homens. Como assim? Como é possível isso? Deus determinou e os homens executaram. Bom, aqui nós temos um mistério que envolve a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus determinou, mas esses homens são responsáveis pelo que eles fizeram. E a gente vai ver Pedro dizendo isso mais para frente. Mas o texto diz que Jesus não ficou morto por muito tempo, não. Nos versículos 24 até 32, Pedro apresenta o terceiro evento que deu início aos últimos dias. Foi a ressurreição de Jesus. E perceba que dos 4 eventos que nós vamos ver, esse aqui é o que Pedro mais enfatiza. É o que ele dá mais atenção. Se a gente contar, são 8 versículos só falando sobre a ressurreição de Jesus. Por que isso é importante para Pedro? Vamos tentar descobrir. Nos versículos 24 a 28, Pedro cita um salmo, Salmo 16. E ele diz que Deus ressuscitou Jesus por causa do que o rei Davi escreveu no Salmo 16. E o que o rei Davi escreveu no Salmo 16? Basicamente o Salmo diz, Davi escrevendo, ele escreve como se ele fosse um rei que está assentado ao lado de Deus e por isso nunca iria sofrer a morte, a decomposição da morte, né? Então seria um rei que viveria e reinaria para sempre ao lado de Deus. Isso é o que diz o Salmo 16. Então a partir do versículo 29 até o 32, Pedro explica o que ele acabou de dizer, citando o Salmo 16. Ele explica que Davi, nesse salmo, não poderia estar falando de si mesmo. Porque ele diz, Davi morreu. Ele enfrentou a decomposição. A gente sabe onde está o túmulo dele, ele diz para aquelas pessoas. Então é óbvio que Davi não podia estar falando de si mesmo, Davi só podia estar profetizando a respeito de um outro rei, de um dos seus descendentes, o verdadeiro herdeiro ao trono de Israel. Um rei que um dia iria desfrutar de tudo isso. E segundo Pedro, esse descendente é Jesus. Jesus
aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Aqui nós descobrimos por que Deus tinha aprovado a vida de Jesus. Lembra que ele disse os milagres mostravam que Deus estava com ele? Porque os milagres eram uma espécie de sinais, eram sinais que comprovavam de que Jesus era o legítimo rei de Israel. Jesus era aquele descendente de Davi que viria. E é isso que Pedro está afirmando aqui. O quarto evento que Pedro cita, versículos 33 até 36, é a exaltação de Jesus. E de acordo com Pedro, mais uma profecia do Antigo Testamento foi cumprida em Jesus. E aqui ele cita agora o Salmo 110. O que o Salmo 110 fala? Nós lemos lá que um dia Deus iria conceder o trono sobre toda a criação àquele rei legítimo de Israel. Aquele rei do Salmo 16. Aquele rei que iria viver para sempre. E quando isso se cumprisse, quando Deus desse o trono do mundo, da criação, para esse rei legítimo de Israel, ele iria se assentar à direita de Deus, ele iria inaugurar o reino de Deus nessa terra, ele iria derramar o seu espírito sobre o seu povo, e o seu povo reinaria junto com ele, e ele também julgaria todos os seus inimigos. Todos aqueles que não se submeteram a ele, seriam julgados, seriam condenados pela sua rebeldia. E de acordo com Pedro, no versículo 36, ele diz, sabe quando isso se cumpriu? Se cumpriu em Jesus. Ele fala, esse Jesus a quem vocês rejeitaram, esse Jesus a quem vocês penduraram em uma cruz, vocês desprezaram Jesus, mas Deus o tornou Senhor e Cristo. Senhor traz a ideia de Rei do universo, Rei da criação. E Cristo significa o verdadeiro Rei de Israel, o Messias. Então aqui está o primeiro passo para que nós sejamos salvos da queda ao pecado, que nos leva ao precipício do juízo de Deus. O primeiro passo é ouvir de Jesus. Para ser salvo por Deus, você precisa ouvir de Jesus. Todos nós precisamos saber que para nos salvar, Deus aprovou a vida de Jesus, Deus planejou a morte de Jesus, Deus executou a ressurreição de Jesus, e Deus fez com que Jesus assentasse à sua direita, lhe dando o trono sobre toda a criação. E por que isso foi necessário? A gente vai ver daqui a pouco. Mas por enquanto, o que a gente já viu já é suficiente para nos levar à conclusão de que só pode ser salvo por Deus quem ouve falar de Jesus. Quem ouve falar sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus e sobre a exaltação de Jesus. Diante disso aqui, há duas perguntas que eu preciso fazer para nós. A primeira pergunta é se você sabia disso. Você sabia disso? Você sabia que por causa do pecado os homens estão perdidos? Por causa do pecado os homens estão indo cada vez mais para longe de Deus e por isso eles precisam de salvação? Pensa nas pessoas com quem você convive, no seu trabalho, na sua família, os seus vizinhos. Você sabia que o destino dessa descida em que as pessoas estão parece uma descida divertida, tem aparência de liberdade, mas o destino dessa descida é um precipício, é um abismo profundo que vai levá-los à morte e ao juízo final diante de Deus. Você sabia disso? Você sabia que o único meio para que essas pessoas sejam salvas dessa descida, dessa condição, o único meio é a pessoa de Jesus, o Senhor e Cristo? Porque se você sabia disso, ou talvez você só está ouvindo isso agora, você não sabia, mas está tendo a oportunidade de ouvir, então você deve saber de que nada adianta para as pessoas tentarem ser boas, tentarem ser generosas. De nada adianta para as pessoas tentarem ser religiosas, fazerem uma prece todas as manhãs, lerem porções da Bíblia,
ou frequentar em templos religiosos, talvez até frequentar uma igreja cristã. De nada adianta isso se essa pessoa não conhecer e reconhecer Jesus como Cristo e como Senhor. O que isso significa? Que para que uma pessoa seja salva, ela precisa crer de que Jesus foi o único ser humano aprovado por Deus. Jesus foi morto segundo a vontade de Deus. Jesus voltou dos mortos pelo poder de Deus. E Jesus está assentado à direita de Deus, exaltado sobre todos os tronos desse mundo. Se a pessoa nunca confiar nessa mensagem, ela nunca vai ser salva. Por mais bondosa que ela seja, por mais religiosa que essa pessoa seja. Nós precisamos lembrar da imagem que eu pintei aqui no início. Nós estamos em queda livre, quase livre, estamos deslizando. Essa é a condição da humanidade. Sozinhos nós não conseguimos impedir. Você pode tentar colocar as mãos, colocar os pés, sair desse papelão, você vai continuar deslizando. Vai continuar caindo, e caindo, e caindo. O que você precisa é de alguém em quem se agarrar, e esse alguém é Jesus. É isso que Pedro está dizendo para aquelas multidões. Todos nós precisamos ouvir de Jesus. E você precisa saber disso. Se você já sabe disso, então vem a segunda pergunta. Você anuncia isso? Você fala sobre isso com as pessoas? No nosso caminho, na nossa vida diária, nós encontramos pessoas. Familiares, amigos, colegas de trabalho, na escola. Nós temos o convívio com as pessoas. E é muito comum nós encontrarmos pessoas simpáticas. Pessoas que são honestas, são generosas, são bondosas. E de fato, muitas dessas pessoas contribuem para que a nossa sociedade seja melhor. Graças a Deus pela vida dessas pessoas. Algumas delas são médicos. Outros socorrem pobres, outros servem a comunidade. Mas se essas pessoas que nós conhecemos, mesmo sendo aparentemente boas pessoas, se esforçando para fazerem o melhor na sua vida, se essas pessoas não sabem sobre Jesus, se essas pessoas não aceitam o que nós estamos vendo nesse texto, elas estão perdidas. Elas estão tão perdidas quanto as piores pessoas desse mundo, mesmo sendo bondosas em algumas partes. Se uma pessoa não tem Jesus, por mais legal que essa pessoa seja, falta tudo para essa pessoa. Falta tudo o que realmente importa, falta Jesus para ela. Então, cabe a nós que já conhecemos a Jesus e conhecemos essas pessoas, cabe a nós falarmos de Jesus para essas pessoas. Mas talvez você pergunte como é que eu falo de Jesus para as pessoas. Olha para como Pedro fez. Tem tanta coisa para tirar desse texto, mas o tempo não me permite. Então vou citar só 2 dicas do que a gente vê Pedro fazendo aqui. Como que eu anuncio Jesus para as pessoas? A primeira coisa que a gente vê Pedro fazendo é falando de Jesus. Simplesmente. O que Pedro fala? Sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição e sobre a exaltação de Jesus. Você não precisa ficar inventando a roda. Você não precisa ficar tentando responder as perguntas de um amigo ateu. Tem coisa que a gente não sabe mesmo. Mas o que eu sei é que essa pessoa precisa ouvir de Jesus, e de Jesus eu sei falar. Então eu falo. Talvez você não saiba. Bom, eu te recomendo a ler um dos evangelhos, né? Leia Mateus, Marcos, Lucas ou João. E talvez, mesmo não sabendo falar direito, leia junto com a pessoa. O simples fato de você estar estudando a palavra de Deus com alguém, você vai passar pela vida, pela morte, pela ressurreição e pela exaltação de Jesus. Então essa primeira dica, simplesmente fale de Jesus. A segunda dica que nós vemos do exemplo de Pedro aqui, é que Pedro confronta o pecado dos seus ouvintes e ele anuncia o juízo de Deus a esses ouvintes. Aqui a gente engasga um pouquinho, né? Perceba que Pedro fez isso no versículo 23 e no versículo 36, ele acusa os seus ouvintes. No 23, ele diz, vocês crucificaram Jesus. No 36, ele repete a mesma coisa.
E não só isso, Pedro, quando fala nos versículos 34 e 35, de que Deus vai julgar todos os inimigos de Jesus, o que Pedro está dizendo para aquela turma? Se vocês mataram Jesus, Deus vai julgar vocês. Deus vai esmagar todos vocês debaixo dos pés de Jesus. Então, quando nós formos apresentar a salvação em Jesus para alguém, nós precisamos deixar claro para aquela pessoa de que ela está perdida, ela está deslizando no pecado, de costas para Deus, por mais generosa, bondosa que ela seja, e que esse caminho vai acabar em um precipício. Ela vai ter que encarar o juízo de Deus um dia. Eu sei que essa é a parte da ofensa, o evangelho ofende. Até aqui, estava todo mundo gostando, né? Ah, fala mais de Jesus, todo mundo gosta de Jesus, né? Mas na hora, pelo menos aqui no Ocidente, né? A maioria gosta. Mas na hora que você fala de pecado, aí não. Mas é necessário que haja o confronto. Você é um pecador. E você vai enfrentar o juízo de Deus. É isso que Pedro está fazendo aqui. Antes de oferecer salvação, o evangelho ofende. O evangelho mostra o nosso pecado, mostra a nossa perdição. Nós não podemos esquecer disso. Evangelizar não é dizer, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Tem, no evangelho, mas isso não é o evangelho. Você precisa explicar o evangelho. E ele fala de Jesus e confronta o pecador. Então aqui está o primeiro passo para que alguém seja salvo por Deus. É necessário ouvir de Jesus. Vamos para o segundo passo? O segundo passo para que alguém seja salvo por Deus é se arrepender. Se arrepender. Olha o que Pedro, ou melhor, o que o texto diz a partir do versículo 37 até 41. 37 a 41. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O segundo passo para que alguém seja salvo por Jesus é se arrepender, depois de ouvir de Jesus. Como nós vimos em mensagens anteriores, Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Então, Lucas escreveu primeiro o Evangelho e depois o livro de Atos. E para entender o que a gente está lendo aqui, é necessário resgatar algumas coisas que Lucas registrou no Evangelho. À medida que Jesus ia caminhando lá da Galileia mais ou menos, imagine o norte de Israel, foi onde Jesus cresceu, uma região desprezada. A maior parte do ministério de Jesus foi lá. E o livro de Lucas, ele conta como Jesus sai da Galileia e desce até Jerusalém. O livro basicamente é essa jornada de Jesus. E à medida que Jesus vai caminhando até Jerusalém, ele faz alguns discursos bem pesados, principalmente para os judeus. E o argumento de Jesus nesses discursos basicamente é o seguinte: Israel foi escolhido por Deus para ser o seu povo especial nessa terra, reinar com ele por toda a eternidade sobre a criação. Mas Israel se perdeu no meio do percurso. Um povo que foi escolhido por Deus para viver ao lado de Deus, esse povo preferiu virar as costas para Deus. Preferiu ser como as outras nações, praticar os pecados das outras nações, e acabou se tornando pior do que as outras nações. Por quê? Porque eles conheciam a Deus. E ainda assim viviam como os pagãos. Então, com essa atitude, Israel caminhava a passos largos para sua própria ruína. Eles estavam indo em direção ao precipício porque queriam.
porque eles sabiam que não deveriam estar seguindo esse caminho. E Deus seria mais severo com eles do que com as outras nações. Por exemplo, há um discurso de Jesus em Lucas em que ele diz: ai de vocês, porque se o que aconteceu no meio de vocês, eu, em pessoa, pregando e fazendo milagres, se isso tivesse acontecido lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido, mas vocês não. Então o juízo de vocês vai ser muito maior. Olha o peso que Jesus coloca sobre os ombros dos judeus daquela época. Então, nessa jornada de Galileia até Jerusalém, Jesus faz duros discursos aos judeus, mostrando que eles eram rebeldes, e que se eles não se arrependessem, não de um pecado somente, de uma coisa errada aqui, ali, mas se eles não se arrependessem de todo aquele estilo de vida, todo aquele padrão de conduta, a vida toda deles era assim, uma vida virada de costas para Deus. Eles não queriam saber de Deus, apesar de que ainda eram religiosos. Jesus diz para eles: se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer a rejeição de Deus no último dia. Os outros povos vão ser julgados, mas vocês também serão julgados. Isso é curioso, porque para um judeu, alguém que nasceu na nação de Israel, para eles, quem tinha que se arrepender eram os pagãos. É quem não conhecia Deus. O pagão era idólatra, o pagão vivia no pecado deliberado, não estava nem aí para Deus. E o judeu dizia: ele tem que se arrepender desse estilo de vida que ele está tendo. O simples fato de ter nascido dentro da nação de Israel, dentro do povo escolhido por Deus, garantia para um judeu a ideia de que eu não preciso me arrepender. A salvação está garantida para mim, o problema são os outros, eles que têm que se arrepender. Mas nesses discursos de Jesus, ele deixa claro que eles estão errados. Isso é uma mentira. De nada adianta onde você nasceu, de nada adianta quem são seus pais, de nada adianta se você cresceu num lar religioso, em que a palavra de Deus estava ali o tempo todo sendo pregada. Se você não se arrepender individualmente, você vai ser julgado como os outros que nunca ouviram falar de Deus. Esse é o argumento de Jesus para os judeus. É duro, não é? Pois então, é por isso que o versículo 37 tem um peso muito importante para nós, dentro do argumento desse capítulo. Por que Pedro fez no versículo 36? No versículo 36, Pedro tinha apontado para eles e dito: vocês mataram o legítimo rei de Israel. Vocês são de Israel, mas vocês não reconhecem o rei de vocês. Então esse Jesus a quem vocês rejeitaram e mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, vocês são culpados de rejeitarem a Deus, em especial rejeitarem o rei que ele mandou para salvar vocês. Então quando esse povo ouve isso, lembre-se de que a maior parte deles, ou melhor, uma parte deles, ouviu os discursos de Jesus. Alguns deles estavam ali crucificando Jesus, aprovando a morte de Jesus. Então, enquanto Pedro vai falando, provavelmente eles vão lembrando do que Jesus pregou para eles. E quando chega a hora do confronto, de que vocês são culpados por rejeitar a Deus e o Rei de Deus, então nós vemos o versículo 37. O texto diz que eles ficaram aflitos ou comovidos. Essa palavra é mais forte do que isso. Na sua Bíblia talvez esteja: eles ficaram com os corações pesarosos, ou compungiu-se-lhes o coração. O que significa essa expressão? Traz a ideia de uma ferroada no coração. Pense em um escorpião. Não chega nem perto do escorpião. As crianças aí, viu o escorpião, sai correndo. Essa palavra traz a ideia de uma ferroada de escorpião no coração. O coração deles ficou aflito, apertado. Nós matamos o Rei de Deus. E então, o que provavelmente está passando no coração daquela turma é: se nós rejeitamos o Rei de Israel, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ter que enfrentar o juízo de Deus. Deus há de vingar o seu rei, o seu filho,
Por isso eles perguntam, o que nós devemos fazer? E então Pedro responde no versículo 38. A partir do 38 ele responde até o versículo 40. Mas em especial, olhe a primeira coisa que ele fala no versículo 38. De tudo que ele fala, isso aqui é especial. O texto diz que Pedro respondeu, arrependam-se. Arrependam-se. Muitas vezes nós pensamos em arrependimento como simplesmente uma mudança de pensamento sobre alguma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui. Você falou alguma coisa, ou você fez alguma coisa no calor do momento, e você não gostaria de ter falado aquilo. Você não gostaria de ter feito aquilo. Então, você também não quer fazer mais aquilo lá. E aí a gente pensa em arrependimento só assim, nesse sentido. Sim, isso está dentro da palavra arrependimento, óbvio, se você faz isso, que bom. Mas arrependimento em termos bíblicos vai além disso. Pensa no que está acontecendo aqui entre o povo de Israel. Não basta simplesmente você concordar que aquilo que você fez está errado. Na Bíblia, se arrepender tem o mesmo peso de mudar completamente de direção. Funciona assim, mais ou menos. Se antes você estava descendo para cá, para longe da presença de Deus, você está de costas para Deus, você está contra a vontade de Deus, você está amando o pecado. Quando você se arrepende, você vira de direção. Agora você não continua descendo, você começa a subir ao encontro de Deus. Antes era ao encontro do abismo, do pecado. Agora é ao encontro de Deus, da vida em santidade. É isso que você quer encontrar agora. Então, essa é a ideia de arrependimento. Não é, eu fiz uma coisa errada e não devia ter feito. A minha vida estava errada. A direção para onde eu estava indo estava errada. Eu preciso mudar de direção e não só de atitude. Não é só parar de falar palavrão. Não é só parar de ver aquilo que você via no seu celular. É o todo da sua vida. É a direção da sua vida. Você para de ir em direção ao precipício e você começa a ir em direção a Deus. Como é que se faz isso, Pedro? Como é que eu me arrependo dessa maneira? Como é que eu mudo de direção na minha vida? Bom, Pedro explica nos versículos 38 a 40. Aqueles judeus que estão ali com o coração pesado, eles vão mostrar que realmente estavam arrependidos se eles cumprissem duas atitudes. Então, se você é alguém que realmente está arrependido de ter passado uma vida virado de costas para Deus, indo em direção ao precipício, mas agora você quer ir em direção a Deus, isso é verdadeiro arrependimento. Se você está verdadeiramente arrependido, essas duas atitudes também vão estar na tua vida. Primeira atitude, aqueles homens mostrariam que estavam arrependidos se eles fossem batizados em nome de Jesus. Pedro diz isso, versículos 38 e 39. Em outras palavras, se eles se identificassem com Jesus. Jesus foi batizado por João Batista. Os seus discípulos foram batizados. E naquela época, ser batizado em nome de Jesus seria a mesma coisa de dizer, eu sou um seguidor daqueles que vocês mataram. Aquele a quem os judeus mataram, eu estou junto com ele. Eu sou um seguidor dele, eu faço o que ele manda, eu faço o que ele fez. Se aqueles homens e mulheres realmente tinham percebido que estavam errados a sua vida toda, então eles deveriam tratar Jesus como o legítimo rei que Jesus era. Pedro diz que se eles fizessem isso, eles receberiam a remissão ou perdão dos seus pecados e também o dom do Espírito Santo, como os outros apóstolos já tinham recebido. E isso era verdade tanto para eles, quanto para os seus filhos e para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Continua sendo verdade até hoje. Essa é a primeira atitude que eles deveriam tomar. A segunda atitude, que mostraria o arrependimento deles, está no versículo 40. Se eles fossem separados ou salvos da sua geração perversa. Olha o que Pedro diz no versículo 40.
Ele diz basicamente o seguinte: olha, de nada adianta vocês se identificarem com Jesus, mas continuarem vivendo como pagãos. De nada adianta vocês se batizarem em nome de Jesus, mas continuarem vivendo como pessoas que não conhecem a Jesus, vivendo como antes, de costas para Deus. Se o juízo de Deus virá sobre todos aqueles que vivem de costas para Deus, por que você vai continuar abraçado com essa turma? Por que você vai continuar vivendo como eles? Você é louco? Está maluco? O juízo de Deus vai vir sobre esse povo. E se você realmente se arrependeu desse estilo de vida e não quer enfrentar o juízo, você vai sair de perto dessa turma, porque o juízo vai vir sobre eles. É isso que Pedro está dizendo aqui. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é: vocês deveriam construir uma nova sociedade, ou melhor, uma nova geração, uma comunidade de pessoas arrependidas, uma comunidade de pessoas que se identificam com Jesus, associam com outros discípulos de Jesus. Bom, sobre isso a gente vai falar na próxima mensagem, porque é o que o texto diz, como eles obedeceram a isso. Mas o texto termina no versículo 41, o texto de hoje, dizendo que Pedro pregou um só sermão e quase 3.000 pessoas se arrependeram. Queridos, hoje em dia, a gente tem que pregar 3.000 sermões para uma pessoa só se arrepender. E olhe lá. Mas alguns ouviram. Quer dizer, um bom número de pessoas ouviram o que Pedro tinha para dizer. De qualquer forma, aqui está o segundo passo para que nós sejamos salvos da queda ao pecado que nos leva ao precipício do juízo de Deus. O segundo passo para a salvação é que é necessário se arrepender. É necessário se arrepender. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem arrependimento não há batismo com o Espírito Santo. Tem gente querendo ser batizado com o Espírito, mas não se arrependeu. Não há. E esse arrependimento tem duas marcas muito claras. A primeira marca é a identificação com Jesus. Começa pelo batismo. A segunda marca é a separação da geração perversa. Você vai se associar com aqueles que seguem a Jesus. Tudo isso significa o seguinte: que se alguém diz o seguinte: eu sou arrependido, estou arrependido de viver de costas para Deus a minha vida toda e agora eu quero voltar para Deus. Se a pessoa diz que está arrependida, se a pessoa alega que crê em Jesus, se essa pessoa diz que foi perdoado por Jesus, se essa pessoa diz que tem o Espírito Santo de Jesus sobre ela, então duas atitudes vão estar presentes na vida dela. Quais são essas duas atitudes? Primeiro, essa pessoa vai ser alguém identificada com Jesus. É isso que Pedro está dizendo aqui. Você vai mostrar que realmente você está arrependido do estilo de vida que você tinha, se você se identificar com Jesus. Como eu disse para aquela multidão, o primeiro passo seria ser batizado em nome de Jesus. Mas não parava por aí. Todo o estilo de vida daquela turma mudaria a partir de então. Eles começariam a buscar ser como Jesus, a se identificar com Jesus. É o que a gente vai ler no livro de Atos. Eles vão começar a sofrer por isso. Porque Jesus sofreu, eles também vão sofrer. Queridos, se identificar com Jesus no batismo é só o começo. Só o começo da jornada. De acordo com a Bíblia, alguém que verdadeiramente se arrependeu vai buscar uma vida parecida com a vida de Jesus. O modo de pensar, o modo de falar, de ver as coisas, de tratar as pessoas, de agir, é uma tentativa de ser como Jesus. É uma nova vida. Então, é necessário que você pense, pelo menos, sobre duas coisas aqui. A primeira é se essas marcas estão presentes na sua vida. Você realmente vive como alguém que se identifica com Jesus? Começando pelo batismo. Você diz que se arrependeu. Você já foi batizado? Ou se não foi, você está esperando o quê? Mas tudo bem, talvez você tenha sido batizado. Mas as pessoas ao seu redor
elas diriam que você busca ser como Jesus? Elas identificam em você alguém que está buscando ser parecido com Jesus? Porque se isso não é muito verdade na sua vida, então eu sinto informar para você que o estilo de vida que você está tendo, de acordo com esse texto, não é de alguém que se arrependeu, de fato. Você pode estar dentro de uma igreja, mas nunca se arrependeu. Você tem que considerar isso. A segunda reflexão sobre isso é que nós precisamos nos perguntar se conseguimos ver essas marcas naqueles que estão se achegando à igreja. A gente quer que mais pessoas se acheguem à igreja. É óbvio. Queremos que mais pessoas conheçam Jesus. Mas essas pessoas, muitas vezes, podem se achegar não estando arrependidas. E deixa eu dizer um segredo para vocês. Às vezes essas pessoas conseguem enganar muito bem. Porque a gente só vê elas de domingo, né? Aí então faz o sinal da cruz. Ah não, isso é na outra igreja, né? Eles aprendem a rezar a cartilha. Paz do Senhor, irmão. Põe a roupa de ver Deus. Vem de domingo todo comportadinho. Aí passa numa classe de batismo, é batizado. Se torna membro da igreja. E deixa eu dizer para vocês. Sabe quem dá trabalho para pastor? Não é gente arrependida. Não é discípulo de Jesus. Às vezes nós somos teimosos mesmo. Mas um discípulo de Jesus, uma hora ou outra, ele se dá conta do que ele está fazendo. Ele pede perdão para Deus. Ele obedece a Jesus. Ele tenta fazer isso. Mas quem dá trabalho para pastor e para liderança é quem não se arrependeu, mas está na membresia da igreja. Esses dão trabalho, porque estão cegos, são pagãos. Não nasceram de novo, não têm o Espírito Santo. Dão trabalho porque não conhecem Jesus. Estão continuando no caminho do precipício, não estão indo em direção a Deus, mas estão dentro da igreja. Então nós devemos tomar muito cuidado quando pessoas começam a se achegar, ou porque crescem na igreja e já estão aqui, por que não batizar, por que não se tornar membro da igreja? Tomar muito cuidado para identificar, essa pessoa se arrependeu de verdade? Porque se ela se arrependeu de verdade, ela vai se identificar com Jesus. Não é um agente secreto de Cristo, 007 de Jeová. Não, é alguém que se identifica com Jesus. Sim, eu quero ser como Jesus. A igreja é o lugar de gente arrependida. E nós devemos nos esforçar para que na nossa membresia nós tenhamos pessoas assim. A segunda atitude de alguém arrependido, a primeira é se identificar com Jesus. De acordo com esse texto, se você se arrepender, você se identifica com Jesus. A segunda é que você vai ser alguém separado da geração perversa em que vivemos. O que isso significa na prática? Agora eu vou cutucar um pouco mais a ferida. Porque de nada adianta você simplesmente dizer que se arrependeu. De nada adianta você estar buscando se identificar com Jesus, onde é que você esteja. Isso não vai adiantar se na sua vida não tiver um elemento, na verdade um povo, a igreja de Jesus. A igreja é a comunidade daqueles que seguem a Jesus. Deixa eu dizer, em termos bíblicos, um discípulo de Jesus que se diz arrependido, mas que vive sem igreja, que diz assim, não, está tudo muito bem, eu faço as minhas orações, eu leio a minha Bíblia, eu vivo arrependido, mas eu não quero mais saber de igreja. Igreja é só uma estratégia para controle das massas, os pastores se aproveitam das pessoas. Realmente há igrejas em que isso acontece. Na verdade não são igrejas, são sinagogas de Satanás, segundo Jesus, lá em Apocalipse. Mas essas pessoas dizem, eu não quero mais saber de igreja, eu não preciso mais de igreja. De acordo com o Novo Testamento, se você ler ele com atenção, você vai perceber que alguém que diz que é arrependido, que segue Jesus, sem igreja, isso é uma anomalia. É uma esquizofrenia, isso não existe. Não existe, porque você pode procurar em todo o Novo Testamento. Você nunca vai achar um seguidor de Jesus que não faça parte de alguma igreja. Ou ele está ligado a alguma igreja, alguma comunidade de crentes em algum lugar.
ou ele está criando uma. Ele está plantando uma igreja. Você não vai encontrar um discípulo de Jesus que não esteja ligado a uma comunidade de discípulos de Jesus. Queridos, arrependimento significa se salvar, se separar de uma geração perversa, uma geração que está de costas para Deus. E para isso é necessário se associar a quem está de frente para Deus. Quem está caminhando em direção a Deus é o seu povo, o povo de Jesus. E nós precisamos estar associados a esse povo. Por isso, eu preciso dizer, se envolva com a igreja. Se não for essa igreja, seja alguma igreja bíblica que prega a palavra. Ninguém está te forçando a ser essa igreja, mas o que Jesus diz é que precisa ser uma igreja. Você precisa estar associado a uma igreja, ligado a uma igreja, servindo e sendo servido, amando e sendo amado, alimentando e sendo alimentado. Não se afaste do povo de Deus, porque com o tempo pode ser que você se acostume. Como tem gente acostumada a viver como pagão. Dá domingo à tarde, o que, igreja? Eu vou assistir meu futebol. Nem Faustão tem mais na Globo, né? Foi para a Band e agora parece que vai para a Record. Mas alguma coisa acha na televisão. O quê? É o final do meu descanso. Eu não vou sair de casa para ver aquele bando de gente feia, chata, que vai ficar se intrometendo na minha vida, aquele pastor que fica só confrontando o meu pecado. Eu não quero isso para mim. A gente acaba se acostumando. E a gente acaba se acostumando com um estilo de vida pagão, de gente que vai sofrer o juízo de Deus. Cuidado. Porque se você estiver nesse grupo, pode ser que você seja parte dele. Queridos, alguém arrependido estará ligado a uma igreja, a uma comunidade de discípulos de Jesus. Esse é o segundo passo para que alguém seja salvo por Deus, é necessário se arrepender. Se arrepender. Você lembra dos 2 passos? São simples, né? Lembra? Qual que é o primeiro passo? Ouvir de Jesus. Para que alguém seja salvo é necessário ouvir de Jesus. Segundo passo, se arrepender. Mas por que isso seria suficiente para nos salvar? Agora deixa eu lembrar um pouquinho daquilo que nós falamos sobre Jesus. Aquilo que Pedro falou sobre a vida de Jesus. Lembra que nós lemos que Deus aprovou Jesus? Foi homem aprovado por Deus? Isso, na verdade, vai além do fato de significar que Jesus é o legítimo rei de Israel. Sim, ele é o legítimo rei de Israel. Mas, de acordo com Deus, Jesus é mais do que isso. O fato de Deus aprovar o estilo de vida de Jesus significa que Jesus é o único ser humano que conseguiu viver completamente dentro da vontade de Deus. Jesus viveu nessa terra como se nunca tivesse descido do barranco, como se ele estivesse lá em cima ainda. Mas ele estava aqui, no meio do barranco, mas vivendo como se estivesse lá ainda. Dessa forma, Jesus não só é o legítimo rei de Israel, mas ele é o legítimo ser humano. E é o legítimo Israel. Jesus é tudo aquilo que Adão e Eva poderiam ser, mas não foram. Jesus é tudo aquilo que Israel deveria ser, mas não foi. E por isso Deus o aprovou. Não só como rei de Israel, mas também como a verdadeira humanidade. O verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro Israel. Mas conforme nós vimos no discurso de Pedro, Jesus foi morto numa cruz. E morto de acordo com o plano de Deus. Qual que é o sentido disso? Se ele é aprovado por Deus, por que ele foi morto? Bom, a resposta está no fato de que naquela cruz, pendurado naquele madeiro, Jesus encarou o precipício que nós merecíamos em nosso lugar. Jesus viveu como se nunca tivesse descido do barranco, mas ainda assim encarou a morte no final do precipício. Por quê? Porque nesse ato, ele está sofrendo no precipício o que eu e você merecíamos. O nosso destino final,
estava sendo depositado sobre os seus ombros naquela cruz. E naquela cruz Jesus sofria todo o castigo que os nossos pecados mereciam. Nós merecemos cair lá, mas Jesus caiu no nosso lugar. E aí vem a maravilha do que Pedro disse, por isso que ele gastou 8 versículos para falar sobre isso. Porque a maravilha do Evangelho é que de lá do fundo do precipício, Deus faz Jesus voltar à vida, Ele ressuscita, e Ele volta à vida, e se coloca no meio do barranco, com algo nas suas mãos, todo escrito de dívida que pesava sobre nós, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados estão nas mãos de Jesus, e tem um selo bem gravado na sua mão direita: perdoado, pago. Porque Jesus foi até a morte e sofreu o castigo que nós merecíamos, e Ele volta à vida e se coloca de frente para nós, enquanto estamos deslizando nesse precipício, e Jesus se torna a salvação que nós tanto precisávamos nessa catástrofe. E as boas notícias não param por aí. De acordo com Pedro, no versículo 38, Jesus voltou dos mortos, não só para que nós pudéssemos nos agarrar a Ele, e mesmo que isso fosse difícil, não continuássemos caindo no precipício. Jesus não ressuscitou apenas para nos impedir de cair no precipício. No versículo 38, Pedro disse que Jesus fez isso não só pelo perdão dos pecados, mas para nos dar o seu Espírito. E o que significa o Espírito Santo de Deus vindo sobre nós quando nós nos agarramos em Jesus nessa caída? É que através do poder desse Espírito, da capacidade que esse Espírito oferece, nós conseguimos agora, passo a passo, caminhar de volta para Deus. Nós conseguimos, mesmo deslizando, porque o terreno é escorregadio, por vezes tropeçamos, mas o Espírito Santo dentro de nós vai nos dando capacidade de levantar novamente e de dar um passo de cada vez, em busca da santidade, em busca da pessoa de Deus, até que a gente um dia chegue lá em cima, na nova criação, no novo céu e na nova terra. Essa é a salvação que Deus oferece. Não é só o livramento do juízo final, o justo castigo que nós merecíamos, não é só perdão dos pecados. A salvação que Deus oferece é também a capacidade de nós voltarmos para Ele. E essa capacidade vem pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Esse Espírito nos capacita a ter uma nova vida, buscar uma vida santa. E se nós já nos arrependermos, essa jornada é a nossa, é onde nós estamos. Deixa eu dizer para você, se você já se arrependeu, se você já se agarrou a Jesus, passo a passo você está subindo essa montanha. Você está se dedicando a isso, você está voltado em direção a Deus, e você está tentando subir cada vez mais, fazendo a vontade de Deus. Você está na contramão do mundo. Enquanto você sobe, você vê pessoas deslizando a toda velocidade. É contracultural. É difícil porque está todo mundo vindo contrário a você, eu sei. É algo que eu vivo e é algo que a Bíblia mostra. Sempre foi assim. Em toda a história o povo de Deus viveu na contramão. E enquanto você sobe, você também muitas vezes tropeça. Você escorrega. Mas não se esqueça que o Espírito Santo de Deus está em você. Você já foi perdoado de todos os seus pecados. Você já não está mais em queda. Então o Espírito te levanta. Peça perdão ao Senhor. Suplique o socorro do Espírito. No poder do Espírito, levante-se e continue subindo essa jornada. Olhe para o lado. Tem outras pessoas subindo junto com você. Tem outras pessoas que sofrem como você sofre. Tem outras pessoas que também estão escorregando. Dê a mão para essas pessoas. Ajude essas pessoas a continuar subindo. Pare de apontar o dedo, de julgar essas pessoas, de querer passar o pé nessas pessoas para que elas caiam. Não, levante elas. Continue subindo. E enquanto você sobe, enquanto luta contra os seus pecados, enquanto ajuda os seus irmãos, olhe para aqueles que estão na contramão e tente agarrar alguém. Tente contar para eles que
há um Salvador. Há alguém em quem eles podem se agarrar. É possível encontrar salvação. É possível encontrar transformação. É possível voltar para Deus. Essa é a vida de quem se arrependeu. É claro que isso só é verdade para aqueles que atenderam ao chamado do Senhor. Pedro disse isso no versículo 39. Isso é para todos aqueles a quem Deus chamar. Então, querido, se você já se arrependeu, é porque Deus te chamou. E você deu ouvidos a esse chamado. Então agradeça a Deus. Porque tem um monte de gente que Ele não chamou, mas chamou você. Mas se você ainda não se arrependeu, então o meu conselho para você é que ouça a voz do Senhor nessa noite, antes que seja tarde demais. Se agarre ao Salvador, porque o seu destino vai ser o precipício se você não fizer isso. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu encorajamento e principalmente pelo Evangelho. Obrigado pela salvação que o Senhor nos oferece através da cruz. O Senhor está presente nessa igreja. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor sabe quem já ouviu do Senhor e já se arrependeu, como o Senhor sabe quem não se arrependeu ainda. Mas a partir dessa noite não pode dizer que nunca ouviu falar do Senhor. A minha oração é para que o Senhor os chame, para que o Senhor transforme e quebre corações nessa noite. Que haja arrependimento nesse salão. E para aqueles de nós que já se arrependeram, que haja um despertamento para a nossa missão nessa terra. Não estamos aqui de passagem. Estamos aqui com uma missão. Ir em direção ao Senhor e enquanto fazemos isso, chamar outras pessoas ao mesmo caminho. Dá-nos Tua graça, Senhor. É em Teu nome que nós oramos. Amém.